pronto e checado. Pronto pra decolagem. No ar para motor. Voe você também. Fala aí, pilotada, beleza? Bom, turminha, como vocês podem ver aí no título, esse infelizmente não é o tipo de notícia que a gente quer estar trazendo aqui. A gente sempre está trazendo material mostrando basicamente a melhor parte aí do esporte, mas quando tem tipos de acidentes, a gente infelizmente precisa trazer aqui, até mesmo para que a gente possa estar alertando a nossa comunidade do esporte. Ontem saiu essa notícia em alguns grupos, a gente até então achou que isso era fake, até sair a notícia oficial aí no jornal da Breaking News. Vou estar deixando o link aqui na descrição do vídeo. E o acidente basicamente fala dessa colisão entre um paramotor, né, se fala em paraglide, a um avião do tipo Caravan, tá, da Cessna, que é muito comum esse avião ser utilizado aí nos Estados Unidos, aqui também no Brasil. É um avião muito seguro, turbo-hélice. Havia decolado, parece que lá de Boston, alguma coisa do tipo, e acabou colidindo aí com o paramotor. Os dois ocupantes das duas aeronaves vieram a óbito. Infelizmente, só tinham o piloto da aeronave, do avião, e no paramotor, obviamente, o piloto estava voando solo também. Então, tivemos aí duas vítimas fatais, os dois envolvidos aí no acidente tiveram ferimentos fatais, conforme as notícias que vocês veem aí. Felizmente não foi aqui no Brasil, mas isso é um sinal de alerta que a gente precisa acender justamente para a nossa comunidade aqui do voo. Tá? Antes de mais nada, pessoal, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, compartilha esse vídeo, clica em gostei, comenta aí embaixo, que isso vai ajudar a gente pra caramba a gravar esse tipo de material. Dá um puta trampo a gente tá gravando o material pra cá, e é muito prazeroso quando a gente vê que esse material está sendo consumido. Então ajuda a gente aí, tá bom? A gente não sabe exatamente o que de fato aconteceu. Saiu a notícia no jornal, mas a gente não sabe exatamente como que foi isso, quem estava voando, a que altitude, enfim. A gente até no início achou até que era parapente, mas pelo horário que a aeronave estava voando, a gente via que não tinha condição do parapente estar voando por conta de não ter termal naquele momento. Então a gente viu que de fato era paramotor, e foi constatado aí através dessas fotos que de fato era um paramotor. O nosso esporte, ele vem crescendo exponencial aqui no Brasil. Então a cada dia você vê lugares que antes não tinha gente voando, hoje já tem pessoas voando. Locais que você nunca imaginava ter um paramotor voando, hoje basicamente quase toda a extensão territorial do Brasil alguém já voou de paramotor. Como a gente já mencionou aqui no grupo, ele era uma aeronave muito versátil. Então tu coloca ela no porta-mala do teu carro e tu decola de qualquer campinho de futebol, dependendo da tua habilidade. Você decola de qualquer buraco e você também pousa em qualquer buraco, principalmente nessas épocas de final de ano, época de férias, né? As pessoas elas costumam a viajar e levam seus equipamentos para então voarem, voam em locais que elas não conheciam, principalmente desconhecem do tráfego aéreo ali. Então, pelo paramotor ter essa versatilidade, é que a gente fica mais exposto a esses tipos de risco. Não só a gente, né? Na verdade a gente expõe essas aeronaves e a gente também se expõe a esses riscos. Pela regulamentação, se você for ver lá no RBA 103, a gente existe um espaço aéreo que é destinado ali para o aerodesporto, que a gente solicita, né, lá, através do DCEA, que chama-se NOTAM. NOTAM nada mais é do que você... Imaginamos que você vai operar com voo em determinada localidade. Eu tenho minha escola, e aqui na minha escola eu uso aqui um raio aqui de 10 km, vamos imaginar. Então nesse raio de 10 km eu decolo aluno, eu pouso aluno. Eu quero informar que uma aeronave um dia passa ali, um avião que ele fizer um plano de voo, ele passa ali. Eu quero que aquela aeronave ela saiba que a tantos metros de altura, a tantos metros vertical ou horizontal, vai estar operando paramotor. Então a gente faz ali um pedido, tá, de concessão daquele NOTAM, daquele espaço aéreo, e depois de 30 dias é concedido para a gente uma licença ali provisória. Depois você renova o NOTAM, pede o NOTAM permanente. Então você tem ali uma licença para você operar naquele espaço aéreo em determinada altitude, em determinada distância. Isso faz com que qualquer tipo de aeronave que venha fazer uma rota
que vá fazer uma aproximação, que vá fazer qualquer tipo de percurso, no momento em que ele faz o plano de voo, na cartinha aeronáutica dele lá já vai sair que naquela área em específica tem atividade aérea, que seja do aerodesporto, que seja uma base militar, enfim. Então o NOTAM é basicamente dizendo que naquele local você tem alguma atividade aérea constante. Então o piloto ele vai ficar atento no momento em que ele estiver passando por aquela região, ou ele vai desviar, que é o mais correto, desviar daquilo. Eu acho que ainda falta em nós pilotos 2 tipos, tá, de postura. A primeira delas, gente, é a cultura, tá? A cultura da aviação. Acho que a gente tem que ter essa cultura da aviação, coisa que muitos pilotos não têm, tá? De ser responsável ali com a sua decolagem, com o seu equipamento, com a manutenção do teu equipamento, com o checklist do seu equipamento e ser responsável para com o espaço aéreo no qual você vai operar. Então tem piloto, cara, que infelizmente a gente vê isso, tem piloto que não tá nem aí por lugar onde ele vai voar. E essa cultura vem da escola, né? Vem da escola aí, da formação do piloto, do instrutor falar. Às vezes o instrutor ele tem que ser chato na escola por conta dessas questões de tráfego aéreo, o aluno ele não quer saber disso daí, ele só quer voar. E o cara às vezes tem que ser chato, como se a gente estivesse lidando com criança. Tem que estar desenhando e explicando. Não, mas somos pessoas adultas, né? Pessoas que teríamos que ter a seguinte postura, que é o bom senso. Então não custa nada, principalmente nessa época de ano, que os pilotos eles descem, viajam, vão para o litoral, vão para os lugares que eles não conheçam, vão operar num lugar que ele nunca voou na vida, porque ele vai de férias, ele vai levar a família, ele também quer levar o paramotor dele, porque o paramotor é muito versátil, ele coloca dentro da mala e leva. E às vezes o piloto acaba voando num lugar que ele nunca voou e que ali tem tráfego aéreo. Cara, o piloto ele leva problema para os outros, principalmente às vezes para pilotos local, que acontece muito nessa época do ano. O piloto ele desce para um local, ele vai voar e chega lá, ele não procura quem é um piloto local, ele não procura basicamente quais são ali pontos críticos daquele local, e o piloto ele acaba voando em cabeça de banhista, ele voando, fazendo muita graça, enfim. Então acho que falta também essa questão do bom senso. Eu não sei exatamente os detalhes que ocorreu nesse acidente lá nos Estados Unidos, mas é uma coisa que servem de alerta aqui pra gente do paramotor no Brasil. E eu espero que isso não respingue aqui no Brasil, porque, cara, isso tá com um cara que vai respingar aqui pro Brasil. O negócio pode apertar aqui pra gente. Cara, e saiba você, velho, não precisa um piloto colidir com você pra você ter um problema. Basta um avião, uma aeronave passar próximo de você ali que você vai tomar uma puta esteira, tá? Além do que também, principalmente em cabeceira de aeroporto, isso é muito comum. O piloto ele tá cruzando cabeceira de aeroporto e uma aeronave tá próxima a decolar. Cara, se uma aeronave ele tá decolando ali, ele já tá na final, já decolou, o piloto ele não consegue da aeronave, ele não consegue, ele é mais ágil, mas ele não consegue fazer uma curva ali brusca para tirar, para livrar você. Infelizmente vai colidir, porque a aeronave no máximo ele vai conseguir fazer uma curva de 10 graus, porque tá pesado. Se ele fizer uma curva muito fechada ele pode estolar, enfim. Risco de colisão é muito difícil. Mas tem um monte de coisas aí que acontecem. O piloto tomar uma esteira, o piloto da aeronave estolar, você cancelar um voo. Imagina, você vai cancelar um voo, cara. A gente vê aqui que o piloto me parece ter lançado o reserva. Na verdade, a gente não sabe se ele lançou o reserva. Eu acredito que o reserva deve ter aberto aí com impacto, mas a reserva está aberto. Você vê também um pedaço da estrutura do paramotor grudado ali na asa do paramotor do avião, e a gente vê também a aeronave aí totalmente destruída. Aí a pergunta, né, cara, se isso fosse um avião também de passageiros, você imagina quantas vidas teriam sido cefadas por conta desse voo, né? Então a gente faz um alerta, né, para os pilotos, para os instrutores também, né, porque nós instrutores somos responsáveis pela formação de pilotos. Então, como eu falei para vocês, a cultura ela vem de casa. Então, quanto mais rígido a gente for quanto a isso daí, melhor a gente vai ser. Porque a gente sendo chato assim, chato não, na verdade, né? A gente fala chato, mas a gente está sendo muito verdadeiro com as coisas. A gente fala chato porque o piloto acha a gente ser chato quando a gente fala isso, né? Eu já escutei de um piloto falar, cara, eu não vou voar porque eu não posso voar sobre a cidade, eu não posso voar sobre ali, eu não posso voar ali, eu não posso fazer um cross para ali. Cara, você pode voar.
Só tem o bom senso. Tem o bom senso que você decolar às 7 horas, 6h30 da manhã de um domingo e sobrevoar sobre um bairro de uma cidade, você vai estar incomodando as pessoas que ali vão estar dormindo uma hora dessa. Que se você decolar numa praia e ficar sobrevoando, piruando ali, moscando de padaria sobre as cabeças dos banhistas ali na praia, vai incomodar. A primeira passada que você passa, o banhista te dá tchau. A segunda ele não olha. A terceira ele te joga areia. A quarta ele tá ligando pra polícia. Então assim, incomoda. O barulho do motor incomoda pra caramba. Tem um bom senso em que quando eu for voar num local no qual eu não conheço, eu procurar algum piloto local pra ver se tem alguma restrição ali de aeroporto, pra ver se tem alguma restrição até mesmo ali do local, pra ver as emergências que tem naquele local. Então tudo isso aí é uma questão de bom senso, tá? E cultura, tá? Esses dias eu tava vendo aqui no grupo, aliás, acho que foi ontem, a gente estava vendo no grupo, e um amigo nosso colocou essa colocação, falou, cara, você vai no aeroclube no qual tem ultraleve, você vê o cara fazendo tudo certinho, com a caderneta de checklist, o cara anotando ali, inclusive as horas de voo que o equipamento tem, chamando no rádio ali, se tem algum tráfego aéreo, se ele pode decolar, aquela coisa toda. Então, cara, isso é uma coisa que para nós paramotor também tinha que ter. A dica que a gente dá para que a gente possa evitar esse tipo de problema, pessoal, é você, além de ter essas duas posturas que a gente falou, você tem a cultura, tá? A aeronáutica, a cultura da aviação, e você ter o bom senso, tá? É muito importante que cada localidade tenha o seu NOTAM. Gente, o NOTAM é muito simples de você solicitar, em 30 dias o NOTAM ele está saindo. Quem for piloto aí ou quem for instrutor associado à BPM, é muito importante você entrar em contato lá com o pessoal da BPM, que eles têm um suporte incrível para ajudar a gente a solicitar o NOTAM. A própria BPM, ela tem aí um tutorial, tá? Que é um vídeo de 40 minutos a 50 minutos, se não me engano, feito pelo nosso amigo Lidson aí, que é o cara que nos ajuda aí a solicitar os NOTAMs, é um cara que dá uma força pra gente aí. Tem tutorial falando sobre isso, como solicitar um NOTAM, então é muito simples. Então é isso aí, gente. Valeu. Não se esquece aí de se inscrever no canal, ativa o sininho de notificações, compartilha esse vídeo e ajuda nós aí. Valeu! Tá, tô deixando aqui o link, pessoal, também na descrição do vídeo, tá? Da camisa da Anoa Paramotor. Se alguém quiser a camisa da Anoa Paramotor, tá? Entre em contato com a gente aí. Valeu!